Então, praticamente a gente finalizou a explicação sobre os tipos. Eu acredito que a única pessoa que vai ter dúvida aqui para responder é uma, o resto foi dizimado. Mas antes, vamos para os próximos slides. A próxima slide você fala. Sim. É, eu posso falar as notas finais? Aí você comenta sobre, tá bom? Em cima. Tá certo. A gente sobreviveu, hein? Mas enfim. Notas finais. Eu vou ler e eu vou falando em cima. É necessário entender que as funções trabalham umas para as outras em nossa mente, se submetendo umas às outras conforme a hierarquia. O que isso quer dizer? Sabe um monte de gente que convive na comunidade já se deparou com a teoria do loop de funções. Muitas das vezes as funções elas se prendem uma na outra, sabe? Então a gente vai passar muito tempo preso em um padrão de pensamento e de comportamento por conta que as nossas funções vão se prendendo naturalmente umas nas outras. Por exemplo, eu pensava que era ESFJ em uma época, porque eu estava numa época que a única coisa que eu queria saber de fazer era ficar com os meus amigos, imaginando o que a gente poderia fazer juntos, sabe? Eu vejo isso como FNE dominando a minha mente, sabe? Ou o loop mais comum na comunidade, que é quando a sua função dominante se junta com a terciária e você fica preso em um padrão repetitivo de pensamento. Geralmente a comunidade ela fala que esse é o loop convencional, mas o Knox, ele pode comentar depois, a gente reconhece que todas as funções podem se prender umas nas outras. Então, a SI por exemplo, a minha SI pode ficar presa na TI quando eu estou tentando achar uma solução para um problema, para uma informação. Só que eu só tenho base, o meu passado, para essas informações que eu acessei no meu passado. Então eu vou ficar tentando, com base no que eu já tenho, achar uma solução para um problema. E isso pode me levar ao isolamento. E é isso. Você quer comentar algo? Não, deixa eu terminar o resto. Deixa eu terminar o resto, calma. É, tá? Tá. As funções trabalham umas para as outras em nossa mente, se submetendo umas às outras conforme a hierarquia. Isso eu acho que vocês conseguiram perceber, entendendo as funções. E vamos lá, masculinidade e feminilidade. É uma pena que, ou será que é uma sorte nossa que a maior parte das pessoas não estão aqui para ouvir a gente falando isso, mas convencionalmente eles podem aparecer. Existem tendências de uma pessoa ter comportamentos femininos ou masculinos por conta das funções cognitivas. Isso não tem nada a ver com a sexualidade e nem com o gênero. Existem homens femininos e existem mulheres masculinas. E isso você percebe uma tendência disso ser manifestado conforme as funções cognitivas. Não quer dizer que todas as pessoas que têm funções cognitivas femininas, elas vão ser assim, femininas. Não, isso vai muito da criação, mas é tendência. Então, a NISE, ela realça características masculinas, a SNE realça características femininas. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa com características femininas. Todo mundo percebe isso, e não, isso não necessariamente tem a ver com a minha sexualidade. É algo muito de função e da minha criação também. Então, tipo, você pode explicar, Nox, Hum. como você identifica características masculinas e femininas nas pessoas? Basicamente, existe duas essências, dois arquétipos, onde a gente é capaz de reconhecer eles na natureza. Tipo, o masculino e o feminino foram reconhecidos faz milênios, literalmente. Existem livros com sei lá quantos anos de idade. Eu estou me referindo ao Tao Te Ching, por exemplo, o livro chinês, em que as pessoas reconheciam que na natureza existia um princípio masculino e feminino. E isso não se resume à biologia. Na verdade, é um assunto tão grande que você encontra isso em todo canto, se você procurar bem. E existe uma masculinidade e uma feminilidade que é definido pela nossa cultura, ou seja, o que é ser masculino e o que é ser feminino na nossa cultura. Mas, além disso, existe algo além da cultura, que é parte da própria natureza, onde você vê o masculino e o feminino na própria natureza agindo, sabe? Uma essência ali, outra aqui. Então, eu vou dar um exemplo rápido, ver se eu consigo pensar em um. Eu sei que um dos exemplos que são citados é, por exemplo, como sempre existe o animal
que caça, ou o animal que consome, e o ser, ou o animal que é consumido. Então ele fala, por exemplo, de um beija-flor que consome uma flor. A flor está na posição feminina, o masculino está na posição do beija-flor, ou a relação entre, sei lá, o Sol e a Terra. A Terra está na posição feminina, o Sol está na posição masculina, a luz e a luz está na posição masculina, a sombra está na posição feminina. Era dessa forma que eles falavam. E isso não é de uma cultura chinesa, isso veio de várias culturas do mundo e vem sendo não muito reconhecido. Mas eu acho que é algo importante de se reconhecer. Eu acho que tem muita sabedoria para se tirar disso aqui. E você poderia falar mais sobre como a masculinidade e feminilidade se encontra presente em comportamento nas pessoas? Tipo, o que é o masculino e o que é o feminino? Você encontra eles em toda a dualidade que existe. A gente discutiu algumas dualidades antes de falar dos tipos na live, e a gente falou de estilos de interação, de visões de mundo, e você encontra dualidade de masculino e feminino nos estilos de interação. Pessoas diretas são masculinas, pessoas informativas são femininas, pessoas sistemáticas são masculinas, pessoas de interesse são femininas. E quando eu falo femininas, não é que no total essa pessoa é feminina, eu falo que essa característica específica da pessoa faz dela um pouco mais masculina ou um pouco mais feminina. A gente não deve olhar para as coisas como 0 ou 1, isso ou aquilo. Todo mundo é os dois. Todo mundo possui os dois e você vai ter mais um do que o outro. Sempre existe um primário e um secundário ali. Você é mais primariamente masculino, mais primariamente feminino e por aí vai. A gente vê isso no concreto. O concreto é masculino, o abstrato é feminino. O afiliativo é feminino, o pragmático é masculino, por aí vai. É, beleza. E eu acho que tem algumas características a mais que a gente pode falar, né? O desejo e a desejabilidade, né, da SNE, e acho que da NSE, a desejabilidade da SNE, vem junto com uma passividade, né? Eu acho que todos os usuários não todos, claro, o STJ, por exemplo, que tem um gênio forte, mas a gente pode dizer que é uma submissão, às vezes, que a gente percebe nos usuários de SNE, justamente por eles quererem corresponder ao desejo dos outros em relação a ele. Então, isso pode ser uma característica feminina. Outra coisa que a gente pode perceber também é cuidado com o próprio corpo, com a aparência, sabe? Isso pode ser encontrado em usuários de SI, né, de uma forma mais delicada, né, Noxy? Sim, a gente encontra masculino e feminino nas funções de percepção, no eixo, nas funções em si, até a própria relação de julgamento e percepção, assim, julgamento é masculino, percepção é feminino. Sim, se você é uma pessoa mais emotiva também, isso acaba que tendo relação com a cognição, você é visto como feminino. Se você é uma pessoa mais racional, como masculino. Se você é uma pessoa que toma iniciativa, você é masculino. Se você é uma pessoa que não toma iniciativa, você é feminino. E são rótulos que a sociedade ela condiciona, sabe? Mas e isso acaba aqui gerando problemas, né? Porque a pessoa, muitas das vezes, ela não é tudo aquilo que estão tentando colocar nela, em quesito de rótulo. Ela é assim por conta da própria mente, por conta do próprio tipo psicológico, e muitas das vezes não tem relação com sexualidade e nem com gênero, sabe? Então é um condicionamento social que precisa ser revisado e a tipologia junguiana mostra isso. É praticamente isso, né? Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, eu acho que não é bom alongar mais e a gente deveria responder perguntas agora. Eu deixo a Vamos torradinha pular. assim e a gente responde agora. Vamos ver, vamos falar das fontes ali, mostra para eles ali as fontes do Bibliografia, claro. nosso canal para comer de conversa. Se vocês quiserem saber mais sobre, assistam os nossos conteúdos. Os primeiros, o Noxy. Com certeza esse aulão ele foi o mais útil de todos. Eu acho que isso aqui, essas 5 horas, ainda que sejam extensas, você não vai achar o que a gente falou aqui nenhum. Você pode até achar, mas até conciliar tudo vai demorar, porque é um processo. Isso aqui é o nosso estudo. O Nox demorou muito mais tempo que eu, sabe? E eu tive sorte de encontrar ele na minha vida, sabe? Nossa, eu diria uns 3 anos. 3 anos que eu estudo isso já. Tá 3 anos estudando, né? Eu entrei começo do ano passado, sabe? E ainda tem muito mais o que aprender, sabe? E, tipo, nosso canal, o Udja, que é o site do C.S. Joseph, que foi onde a gente pegou as descrições das funções cognitivas, e a própria TypeGrid é dele.
Se você quer identificar o tipo em alguém, use a type grid porque você identifica de uma forma mais fácil, sem precisar entender as funções. O site dos 16 tipos tem que dar o crédito, né? Onde eu tirei o bonequinho e o próprio nome dos personagens. A Linda Berens, que é a criadora do estilo de interação, vocês visitem o site dela para conhecer mais sobre ela, né? E a pessoa que ela é e o que ela fez. Não, o 16 personalities, né? Que eu tirei os bonequinhos e as letras. O 16 tipos, então. Eu tirei a metodologia da Linda Berens de lá. E é um site muito bom para você estudar. Ele fala das funções cognitivas. Ele faz tipo o que a gente faz aqui. O que a gente fez nesse aulão. Ele é muito bom também. E ele não foca só no MBTI. Ele mostra as funções cognitivas e outras teorias. Deixa eu ver. C.S. Joseph, ele tem um canal no YouTube, além do Udija. Vocês podem estar acessando. E o Personality Database, que é onde você... E esse link que eu dei do Personality Database, sei lá, no meu inglês é horrível, é aqui onde você encontra estudos mais elaborados de várias pessoas que estão estudando juntas nesses livros aí que eu dei, então você pode achar muito conteúdo de todo tipo de assunto, enneagrama, e só para comentar sobre o enneagrama, rapidamente. O enneagrama, ele tem, para muitas pessoas que acham que ele é furada, o enneagrama, ele nada mais é do que como o tipo se manifesta conforme a criação. Como as cognições se manifestam conforme a criação, sabe? O enneagrama se trata disso. Então, certas cognições só vão ser de determinados tipos conforme determinada criação. Um tipo pode ter mais de um enneagrama. Eu sou tipo 1, mas existe ISFJs que são de tipo 9. A minha vodrasta que vai assistir, ela é ISFJ 9. E, enfim. E é isso, praticamente. Eu acho que a gente acabou por aqui, né? Sim. Agora, Beleza. com a nossa audiência imensa, de 80 milhões de pessoas e uma produção de 200 pessoas só na iluminação, vamos responder as perguntas. Cara, eu acho que todo mundo foi dissecado. Não tem mais pergunta aqui, não. Só se alguém. Não, tô aqui, quero fazer uma pergunta. Mano, primeiro, você é um guerreiro por ficar aqui até agora, sério. De verdade, eu fiquei pensando. Você é honrado. Você merece o mundo. Depois que eu falei, Como é que tanca o cara que tá desde o início, brother? É esse que vai ganhar a vida. Eu tô desde as 8, eu acho. Mas eu comecei a prestar mais atenção depois que falei da minha parte, enfim. Tá, minha pergunta. O Thiago. Isso. Fala aí. Vou deixar o Tom. É uma dúvida que eu tive. Vocês descreveram cada tipo, né, tudo mais. E através da explicação que vocês deram, através do estudo que a gente tiver, né, a gente consegue perceber os nossos valores, consegue perceber meio que as coisas que a gente tem de bom e de ruim, certo? Uhum. De acordo com isso, como que vocês, eu queria saber da opinião de vocês dois, como que vocês qualificam, por exemplo, eu acho que é impossível a pessoa ser perfeita, né? A gente vai tentar valorizar as qualidades que a gente tem através disso e consertar algumas coisas que a gente tem de errado com nós mesmos, né? Então, como que vocês qualificam um nível, tipo, médio, um nível que seja bom de você consertar esses defeitos, digamos assim, tipo, de você controlar eles de uma forma saudável, digamos assim? Como que vocês qualificam, em que nível você chega que você tá sendo bom consigo mesmo, sabe? Fala você, Noxy, primeiro. É uma boa pergunta. Não existe linha de chegada, certo? Para uma pessoa, o crescimento de qualquer coisa, na verdade, é infinito. Pensa assim, tipo, existe essa ideia de que, quando eu chegar aqui, agora eu sou saudável, ou, pronto, eu venci o jogo, de certa forma. E a vida não funciona assim, a vida é mais, você vai cumprir um objetivo e depois você vai querer perseguir outra coisa, sabe? Tem uma velha indagação budista, e isso já se mostra em alguns personagens, onde você tem esse grande objetivo, sabe? Eu não sei se você já assistiu aquele filme Alma, onde o personagem ele tem o sonho de se tornar famoso e tocar numa banda famosa de jazz, e ele passa a vida inteira trabalhando para isso. Quando ele consegue o que ele quer, ele se sente vazio, ele sente, ok, foi divertido tocar na banda, mas e agora? Qual é o meu objetivo de vida? Onde é que eu preciso chegar? Ele se sentiu vazio, sabe? Ele teve uma crise, porque
a missão de vida dele era finita, ela acabaria algum dia. Então, é mais útil para você olhar para sua vida como algo que vai durar até você não conseguir mais, sabe? É um objetivo sempre não tem uma linha de chegada bem definida, mas você poderia dizer que a morte é sua linha de chegada, sabe? Não existe um ponto assim onde você terminou seu desenvolvimento, até porque a gente considera que o fim do desenvolvimento de alguém psicologicamente na própria tipologia é a morte, sabe? É, isso foi bem pesado, mas de certa forma eu também vejo como verdade. Mas falando da minha opinião, eu acho que o importante é você conseguir manter o nível saudável do seu tipo, entendendo que você está acima das suas funções cognitivas, sabe? Você não é suas funções cognitivas, você está acima delas. Então, quando você começa a estudar, você que é usuário de TI, assim como a gente, quando você começa a perceber como que a sua mente funciona, como que seus pensamentos funcionam, como que, enfim, todo esse processo que a gente citou funciona, você vai entender, você vai conseguir controlar isso, sabe? Você, infelizmente, não vai conseguir controlar as coisas que vai vir na sua vida, mas você vai conseguir manter o seu tipo saudável. Então, tipo, isso já é um ganho, sabe? Isso é um ganho. Agora, o resto depende de filosofia de vida, sabe? O resto é filosofia de vida, você considerar o que condiz com a sua verdade, sabe? Então, agora, você perguntou, né? Qual é o melhor estágio, assim? Eu diria que é quando você supera, não só consegue manter, mas supera principalmente a sua função inferior e as suas funções sombra, sabe? E todas as funções no geral, sabe? Porque a nossa função inferior é aquela que a gente tem mais insegurança, sabe? Então, o Nox pode falar melhor como um ISTP supera, eu acho que vai ser muito interessante você ouvir isso, mas eu dou o meu exemplo, eu sou uma pessoa fechada, eu era, né? Eu tô tentando considerar mais as possibilidades, sabe? Na minha vida, entender que a minha vida não é o meu passado, que o infinito está nas minhas mãos. E que eu não devo ter medo da mudança, das possibilidades, enfim, de sair da zona de conforto. Agora, não, que se fala como o Thiago poderia evoluir com melhor, né? Com Não, a. calma aí. Desculpa cortar você. Primeiro, eu queria agradecer das respostas. É porque há um tempo eu venho mudando os pensamentos e tentando melhorar a mim mesmo, né? E gostei muito do que o Nox falou, dessa questão de realmente o ser humano tá sempre querendo evoluir, né? Então, esse exemplo que ele deu do filme, eu já tive alguns pensamentos assim, né? Por exemplo, às vezes você tem um sonho de uma carreira e, tipo, beleza. Aí quando você atinge isso, o que acontece? Você não vai ficar estagnado naquilo, sabe? Você vai querer evoluir mais ainda. E eu acho que todo mundo é assim, né? Eu acho que a gente sempre tá querendo ser melhor do que né? Não melhor do que os outros, mas ser a melhor versão de si mesmo, cada dia, né? Então é bem interessante pensar que quando a chegada final é a morte, né? Digamos assim. Porque realmente você só para de evoluir quando você não pode mais fazer isso, né? Sabe, mas a verdade que eu falei não é necessariamente triste. Ela pode soar pesada, que nem a ideia de que o sol vai explodir soa pesado para uma criança. Mas, na verdade, isso pode ser uma verdade tão alegre e fortuna quanto triste. Eu vou tentar explicar o porquê. O personagem que ele entrou numa crise depois que ele atingiu o sonho dele e percebeu que não tinha mais nada para perseguir depois, ele resolveu ela. Ele não é um personagem sem resolução. A história dele não é trágica. O que aconteceu foi que ele percebeu que a vida não era só perseguição. É claro que uma parte da vida é perseguição, mas também era apreciação. Era ver as coisas e apreciá-las por como elas são. No filme, ele passa pelas coisas e toma elas por garantido, sabe? Eu tomei minha vida tão por garantido, essas visões bonitas, essas coisas legais para explorar, eu simplesmente esquecia em nome do meu objetivo. E agora ele percebe que deveria voltar a ser que nem criança e apreciar as coisas, observar com curiosidade, simplesmente contemplar e se maravilhar com a beleza das coisas. Certo, entendi. Eu não quero estender mais muito, não sei se o outro que tá na call também vai fazer pergunta, mas muito obrigado pra vocês aí. Obrigado pela aula. É isso. Obrigado por você ter ficado aqui, ter ajudado a gente também, de certa forma. Depois nós se fala. Fica bem. Alguém vai perguntar ou dou minhas palavras finais?
Vamos. Eu acho que tinha tanta dúvida no chat do. É. O Carlos tá aqui? Então, Não. se não tem Ah, palavras, tá bom. eu fecho aqui, eu termino. É isso, gente. Então, com nossa audiência imensa, assim, nível Faustão, como eu já disse, com nossa live incrível, essa live aqui eu tô olhando para ela de uma forma curiosa, porque eu vou fazer uma retrospectiva. Ela não foi perfeita, mas isso não é ruim, a gente comete erros, a gente falha, esse canal aqui é novo, então não é como se tivesse grandes coisas em jogo no momento imediato. E eu acho mais engraçado que a gente está gravando isso. Então, se você está assistindo a gravação e chegou até aqui de alguma forma, meus parabéns, você é um de verdade, ainda mais porque tecnicamente isso aqui é um dos primórdios do canal, certo? Quando é no comecinho. E aqui tem muita informação juntada, muita coisa compactuada, muita interrupção, que eu acho que vai deixar as coisas bem engraçadas. Cara, Com certeza. Porque tá registrado, sabe? Imagina que estão fazendo os registros para os aliens verem 1000 anos depois. Eu tô viajando aqui, eu tô tentando dar um exemplo. Aí o cara, em vez de fazer um texto todo bonitão assim, né, ele faz um cocôzão. é incrível, mano, é incrível é que vocês não gravaram a parte das câmeras, mas tinha um pessoal mostrando a câmera com uma foto do Patrick Bateman, um monte de imagem hilária. Mas foi coisa pesada? Então, Alguma dessas coisas não, né? Teve um que foi que teve uma imagem seminua de uma mulher. Ai, meu Deus. Nossa, parece que De- esse povo já tava esperando, né, pra atacar a gente. eles Isso é não estavam bizarro. esperando. Depois eu explico o que aconteceu, mas. Bem, Ah, coisa sua, né? Tenho não certeza. foi minha culpa. Pior que Tu acha que isso eu foi faria isso, cara? muito, isso foi muito um efeito manada e também não foi nada planejado, só Bem, aconteceu. é Sim. isso. Por que você acha que aconteceu? Eu vou terminar a live, gente. Eu vou dizer o Vamos lá. seguinte. Porque nada demonstrou que isso ocorreria por alguma coisa, algo que fez acontecer. Só aconteceu. O passado é sujo, erros acontecem, peidos acontecem, então vai ficar registrado mesmo. E é isso aí, gente. Deixa eu dar minhas considerações Claro, também. claro, você quer falar antes de eu terminar a live? Isso aqui é o futuro. Eu não dou, acho que 3, 4 décadas pra todo mundo se tocar de tudo isso. É isso. Eu quero dar uma consideração final. Essa daqui é importante. Pode Ó, dar. não é só porque você se identifica com um tipo que você vai estar sendo ele. Isso. Uhum. Tchau, gente. Dá-